Meus queridos, a palavra de hoje é no terceiro capítulo de 1 Samuel. Nós vamos para o versículo 19, onde diz assim: Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Amém. Vivemos em uma época em que as profecias são muitas, mas as verdadeiras nem tantas. Em todo o tempo existiram verdadeiros e falsos profetas. Também em todo o tempo existiram profetas verdadeiros que falaram coisas em seus momentos de fraquezas. Mas o profeta Samuel crescia em tudo. E a Bíblia diz que tudo que ele falava, tudo que o profeta Samuel falava, mesmo ainda jovem, Deus honrava e não permitia que nada caísse por terra. Ou seja, Deus honrava com aquilo que Samuel falava. Me dá a entender que o profeta Samuel, muitas vezes, falava até mesmo aquilo que ele não tinha ouvido diretamente do Senhor, mas falava por fé, e Deus honrava. A vida de um profeta, seja ele ou ela, profeta ou profetiza, é assim. À medida que você vai crescendo com Deus, você vai ganhando crédito com Deus. À medida que você vai se aproximando de Deus, mais crédito Deus vai depositando no seu currículo, de forma que muitas vezes o profeta fala o que ouviu diretamente do Senhor, e isso não tem como não dar certo. Se Deus falou, o profeta ouviu, e o profeta pronuncia o que Deus falou, aí é prego batida e ponta virada. Não tem como dar errado. Mas muitas vezes o profeta verdadeiro também pronuncia palavras pela sua própria fé. Às vezes ele não ouviu nada diretamente de Deus, mas a sua fé e a sua comunhão com Deus é tão grande que Deus passa a honrar a palavra que o profeta falou. Você entendeu? Davi, por exemplo, não ouviu nada de Deus quando o Golias afrontava Israel. Mas ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, Deus não disse: Davi, vai lá. Mas ele creu que se fosse, Deus era com ele. E deu certo. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eliseu, a Bíblia diz que Deus honrava o que Eliseu pronunciava. A palavra de Deus diz que os homens que andavam com o Senhor, a palavra de Deus na boca deles era verdade. Deus honrava. O que é que eu quero dizer com tudo isso? É que Samuel crescia com o Senhor e tudo que Samuel falava, tudo que Samuel cria que era possível acontecer, que não desonrava a Deus, então Samuel pronunciava e Deus dizia: eu assino embaixo. Tem gente, pessoal, que tem esse crédito com Deus, de falar e Deus assinar embaixo. Depende muito da sua comunhão com o Senhor. Se um profeta se ausenta, fala com Deus, se preocupa com a sua vida espiritual, se um profeta se retira com Deus, ele passa
a ser parte do ser de Deus. E Deus passa a fazer parte da vida dele. Então, nesse caso, ele passa a ter uma vida tão íntima com o Senhor, ao ponto de Deus dizer: eu confio nesse rapaz aí, eu confio nessa moça aí, ele é meu representante. Se ele falar, eu assino embaixo. Pode observar que os profetas de Deus na Bíblia, nem sempre, quando vão dar um recado, foi Deus quem disse assim: vá lá e dê o recado. Aliás, vá lá e pronuncie essa palavra. Nem sempre. Às vezes um profeta chega e diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano, ficará cego. E o cara ficou. Não foi Paulo falou isso? Você vê em algum momento Deus dizendo: Paulo, diga que esse filho do diabo vai ser amaldiçoado. Deus não disse isso, não. Foi Paulo quem estava numa comunhão tão grande com Deus que disse: olha, filho do diabo, desaparece da minha frente. Aí Deus honrou. Entendeu? Então, depende da sua comunhão com Deus. Assim, se o profeta está no altar de Deus também, ele chega para alguém que está merecendo uma bênção: eu te abençoo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu profetizo na tua vida a tua casa nova, própria. Profetizo tua saúde. Profetizo tua família na bênção. E Deus honra. Nem sempre é Deus quem diz assim: vá lá e fale. Mas muitas vezes é o profeta quem confia que, se pronunciar uma palavra, Deus honra. Cabe a você ficar ligado nos verdadeiros profetas, ligado em Deus, é claro, mas ficar acompanhar aqueles que realmente são profetas de Deus. A palavra que eles sentirem de falar, meu irmão, Deus vai honrar. Deus abençoe.